Uma rivalidade que é definida por divergências sociais, políticas e até mesmo religiosas. É claro que estamos falando do Old Firm, o clássico escocês entre Celtic e Rangers. O clássico sempre foi marcado por brigas, discussões dentro e fora de campo e, obviamente, grandes jogos. Celtic e Rangers são dois times conhecidíssimos, clássicos no mundo do futebol, e são, obviamente, os dois mais conhecidos em território escocês. A partir dessa informação, a gente já consegue imaginar que esse clássico pegaria fogo por si só, as duas potências se enfrentando. Mas essa rivalidade, esse clássico, vai muito além disso. A rivalidade tem muito a ver com as origens dos clubes. Vamos começar pelo Celtic. Ele foi fundado pelo católico Andrew Cairns em 1888, há muito tempo atrás. E foi durante um encontro numa igreja de Glasgow, que viu no clube uma forma de combater a pobreza na região leste de Glasgow, em particular junto à comunidade católica irlandesa. O clube alviverde, portanto, tem um apoio incondicional desde sua criação dos imigrantes irlandeses que vivem na Escócia. E esses torcedores, juntamente com esse fato da igreja, são católicos, têm ideias socialistas e separatistas em relação ao Reino Unido, que tem a Escócia como um dos seus países. Então vamos lá, vamos colocar em tópicos. A maioria dos torcedores, na verdade acho que podemos colocar 99%, são católicos, socialistas e separatistas em relação ao Reino Unido, o que vai na contramão do seu maior rival, o Rangers. O clube foi fundado um pouco antes, em 1872, e foi fundado pelos irmãos Moses e Peter McNeill, e pelos amigos Peter Campbell e William Macbeath. Foram buscar a ideia do nome em uma equipe de rugby inglesa, e a torcida do Rangers possui basicamente ideias contrárias às do seu rival. No que se refere à religião, são protestantes. Sobre o Reino Unido e a política, são conservadores e apoiam a permanência escocesa no Estado britânico. Então, totalmente o oposto do que o Celtic acredita, do que os torcedores do Celtic acreditam. Aqui algumas imagens das duas torcidas, onde fica bem nítido a diferença das duas, das ideias delas, principalmente com essa questão do Reino Unido. Quando a rainha da Inglaterra morreu, essas foram as mensagens que as duas torcidas deixaram. A do Rangers fazendo claramente uma homenagem à coroa britânica, à rainha da Inglaterra, e um silêncio absoluto no estádio antes da partida começar. Já a do Celtic mandando ela para aquele lugar nada agradável. Os conflitos e divergências, principalmente as religiosas, como foi falado antes, não se estendiam apenas às torcidas, já que por muito tempo jogadores protestantes não podiam jogar pelo Celtic, assim como os católicos também não eram aceitos no Rangers. Isso foi quebrado em 1989, quando o Rangers contratou o católico, e vale ressaltar, ex-jogador do Celtic, Maurice Thomas Johnson. Então foi esse mano aí que quebrou esse paradigma, essa regra que existia, que uma religião não podia jogar em tal clube e assim vai. E lembra que eu comentei que o pau torava sempre entre os dois? Bom, aqui eu vou citar um episódio que talvez seja o mais famoso dessa rivalidade, em que saíram brigas. É um episódio triste, mas que realmente aconteceu. Em 2 de janeiro de 1971, no Ibrox Park, hoje o Ibrox Stadium, estádio do Rangers, acontecia uma tragédia que ficou conhecida como o desastre de Ibrox. Bom, enquanto alguns torcedores deixavam as arquibancadas, alguns torcedores, num efeito dominó, caíram e foram pisoteados e morreram. Como resultado, 66 mortos e mais de 200 pessoas feridas. Soccer fever has often brought disaster close. Safety barriers gave way during this Burnley-Sheffield match in 1962. Games between the two big Scottish teams, Celtic and Rangers, aroused passionate loyalty and emotion,
Many spectators were injured when the two giants met in the 1969 Scottish Cup final. The early draws in the FA Cup provided some... Realmente uma loucura instaurada dentro de um clássico. O próprio nome desse clássico, Old Firm, já tem uma origem um pouco diferente dos outros, em que brigas aconteceram durante esse processo. Esse apelido vem de 1909. Você não estava nem prestes a nascer, irmão. Já aconteceu há muito tempo atrás. Aconteceu um enorme motim em Hampden Park entre jogadores e mais de 60 mil torcedores das duas equipes, que começaram a sair na mão dentro do estádio. E isso fez com que a final da Copa da Escócia fosse interrompida, justamente porque começou uns rumores que as duas equipes tinham combinado de empatar para lucrarem financeiramente com um segundo jogo. Então, se terminasse empatado, iria para um segundo jogo e eles, obviamente, iam ganhar mais dinheiro com ingressos e tudo mais. Então, eles optaram por fazer com que a partida fosse interrompida e acabou. E não teve um segundo jogo, não teve nada. Ninguém foi campeão desse ano. E aí o nome Old Firm, que devido os dois clubes lucrarem com a antipatia mútua, nascia a velha firma. O clássico está tomado pelo ódio há muito tempo. Alguns torcedores do Celtic argumentam nos dias atuais que a rivalidade esfriou, isso por conta de um episódio que aconteceu recentemente com o maior rival, o Rangers. Em 2012, após uma série de problemas financeiros e administrativos, a falência do Rangers resultou numa votação que envolvia 30 clubes participantes da Liga Escocesa de Futebol, a SFL. Sendo que 25 votaram a favor do rebaixamento do Rangers à quarta divisão do futebol escocês. Para poder continuar atuando profissionalmente, o clube teve que ser vendido a um empresário e o seu nome foi alterado de Rangers Football Club para The Rangers Football Club. E com 2 acessos seguidos da quarta até a terceira divisão na temporada 2013 e da terceira até a segunda em 2014, o clube não alcançou a vaga da divisão à elite do futebol escocês em 2015, mas na segunda tentativa, na última temporada, em 2016, conseguiu avançar à elite, onde está até os dias atuais. Mas apesar de alguns torcedores do Celtic usarem isso como argumento de que o clássico esfriou, isso não passa de somente uma zoeira, porque quando tem clássico o clima fica diferente na cidade e no país como um todo. Ainda mais quando o clássico envolve todas essas questões que foram tratadas nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha também. A gente tá voltando, Entrosamento em Dia tá voltando a essa retomada de vídeos aqui no YouTube. Vídeos um pouco curtos, mas também nem tanto, para você entender um pouco sobre as histórias do futebol.